verde imponente, no gramado é que a luta o aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... Ô, Brunão, e falaram um nome aqui, ó, o Gustavo Leme manda, como está o Gabriel Jesus? O Gabriel tá se recuperando de lesão, mas tudo dá a entender, segundo o próprio Fabrício Romano, que o Arsenal está fechando com o Jokers. Uhum. E o problema do Palmeiras quando tentou comprar o Gabriel foi justamente que o Arsenal não tinha um substituto para a camisa 9. Talvez hoje o Gabriel se torne negociável. E eu acho que é obrigação do Palmeiras bater na porta do Arsenal e perguntar. Porque, primeiro, pelo amor que se tem, né? Segundo, porque é muito acima do futebol brasileiro, mesmo com o problema do joelho. Acho que o Gabriel é um nome que tem que ser perguntado, sim, e sem problema nenhum. Então, aí já, né, já estamos falando de possibilidades que não são de fato contatos do Palmeiras no momento. Mas isso foi público também no começo do ano, que o Palmeiras fez um contato para entender a situação e para ver se havia possibilidade. É lógico, isso foi antes, é importante contextualizar também, antes da contratação do Vitor Roque e antes da contratação do Paulinho, né? Só que, como a gente está falando, o Paulinho está praticamente fora da temporada. Existe a possibilidade, vai sair mais alguém, né? A gente vê interesse de alguns clubes pelo Flaco. O que o Palmeiras pode fazer? Eu concordo contigo, filho. Eu acho que é obrigação do Palmeiras fazer uma tentativa pelo Gabriel Jesus. Dar aquela consultada lá, falar qual que é a situação aí. E agora, de fato, com o Gyökeres fechando com o Arsenal, que também, né, não é a mesma posição, mas também tá para trazer mais um nome para o ataque, que é o Rodrigo, né? E aí você tem o Gabriel Jesus, que já atuou centralizado e já atuou aberto pelo Arsenal. Dá-se a entender que é um cara que está perdendo espaço de fato, né? Então, acho que cabe uma tentativa. E aí você trouxe ontem pra gente, né, até nos nossos shorts, no nosso Instagram também, outros times, outros jogadores interessantes ficando como oportunidade de mercado também, só que são jogadores caros, né? O Palmeiras vai fazer essas tentativas. A gente está falando aqui da lateral esquerda. O Renan Lodge tá, ao que tudo indica, de saída do Al Hilal, né? Então, você tem aí uma possibilidade. O Lodge, o Malcom, aí já sou fã do Malcom, mas acho que o Palmeiras não tentaria um jogador desse calibre, até porque, são jogadores que recebem muito dinheiro lá, né? E que acho que até tem mercado europeu ainda, mas, um Lodge, numa situação, principalmente se você perdeu o Piquerez, né? É obrigação do Palmeiras perguntar, Bruno. Tudo bem, o cara pode ser caro, mas tem que tentar. Tipo, chega aí, quanto? Que aceitaria reduzir para voltar? Tem que ter essa consulta. Eu acho que a consulta não custa dinheiro. A consulta é só mandar um e-mail. Igual, o Brunão tá aí. Quero contratar o Brunão. Aí, Brunão, quanto custa? Eu posso falar, tudo bem, não cabe dentro da minha realidade, posso tentar negociar e tudo e pode dar errado. Eu acho que o Palmeiras tem que ter pelo menos a ousadia de tentar. Até porque o Malcom seria o substituto perfeito para o Estevão. Mesma posição, mesma perna de preferência, habilidoso, forte no 1 contra 1, mais experiente rodado. E esse é o ponto. Acho que precisa chegar lá e perguntar. O Wellington Brito, eu tenho certeza que não perguntou. Você não precisa nem me perguntar se eu sei ou não. Eu tenho certeza que não. E você tem na possibilidade da saída do Rios, ou Brunão, o Depou, né? A multa rescisória do Depou aparentemente é de 15 milhões de euros. O Flamengo está tentando já o jogador. E se o Palmeiras for perder... O Inter Miami entrou o Inter Miami também. E tem que tentar, pô. Tem que chegar lá. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui, até puxando pro próximo superchat aí, a gente está falando aqui de novo, não estamos falando de negociações do Palmeiras, mas de oportunidades de mercado para um time que, de fato, vai precisar dessas referências agora, né, para compor o seu elenco com perda de jogador, lesão de jogador e possíveis saídas. Vou puxar aqui, ó, o próximo, que eu sei que eu tô pulando dois aqui, tá? O Fernando Oyama e o Atílio José, eu já volto no de vocês, mas só para a gente manter
no tema, falando aqui, ó, qual a melhor reposição para a saída do Rios? Danilo? Outra dúvida, quais opções de ponta nós temos hoje para tentar trazer com status de titular? A gente falou aí do Malcolm, mas pô, você tem outros jogadores no mercado. A gente está falando aqui de um time que está nitidamente dispensando jogadores. Para o Rios... Não sei se seria... eu acho que é muito fora da realidade, sabe? Quem? O Depou? É. Cara... Eu acho, mas assim... Tem alguém trazer, né? O Thiago Almada era fora da realidade do Brasil. Exato, sabe? O Danilo acho uma boa também, mas aí vou fazer a pergunta para vocês que estão aqui, ó, deixa eu até puxar a enquete enquanto tá. Quase 40% estão votando contra a contratação do Sousa. O que o Danilo tem de diferente do Sousa? O Danilo tem a mesma história do Sousa na Europa. É a mesma coisa, pro mesmo clube, inclusive. O Danilo... Aí falando do Gabriel Jesus, falaram de jogador lesionado. O Danilo praticamente não joga na Premier porque tá sempre machucado. Então não sei se... E o Danilo se supliria... O Danilo, sinceramente, vamos à realidade. O Danilo é igual ao Rios? Não é. E o Rios também não é igual ao Danilo. Só que hoje, pro que o Danilo fazia dentro de campo, você tem um jogador com uma característica diferente. Eu acho que o Palmeiras precisa de um cara um pouco mais acima que o Danilo, cara. Eu acho o Danilo maravilhoso. Pô, se voltar, vai ser uma alegria para todos. Mas acho que você não tá suprindo a saída do Rios. Então, eu acho que é essa a questão. Por isso que eu falei, do Palmeiras ser muito assertivo no mercado. Entender quem vai sair para fazer esses movimentos muito rápidos. Até porque, esses jogadores que saem como oportunidade de mercado, né, que você não tem de fato que pagar uma transferência, mas, pô, por exemplo, você não tem que pagar uma transferência pelo Depou necessariamente. Pô, para você trazer um cara desse é uma engenharia desgraçada, né, enorme. O próprio, a gente tá falando aí dos jogadores que estão saindo do mercado no Al Hilal, um Malcolm, um Lodge, por mais que estejam de saída, finalizando seus contratos, não são jogadores fáceis de você trazer, né? Então, por isso que o Palmeiras tem que ter muito nítido aí quais serão os movimentos de saída para que ele faça, de fato, essas operações de chegada, conseguindo bons jogadores com um custo interessante. Vamos para o próximo Boca super aqui. Fazendo dos Ebadios, né? Que é um ponta que joga pela direita, só que ele é destro, né? Diferente do próprio Estevão, e talvez seria a opção mais em conta do mercado. Só que, pô, se o Boca atual está se desfazendo de um jogador... não sei se é uma boa ir atrás. Exato. É isso. O Fernando Oyama, grande, falando aqui, ó, mandando 27 TLDs pra gente, hein? Valeu demais, Fernando. Sigam mandando superchats que a gente coloca direto na tela e você vira comentarista com a gente aqui. É lógico, todos os comentários a gente vai tentar passar pela maioria deles, mas o Fernando manda aqui, ó. Bom dia, meus amigos. 4 perguntas. 4, enfim. Roque joga na posição errada? Vamos uma por uma. Bate pronto. Não é na posição errada. Acho que o que pedem para ele fazer dentro de campo não é o correto. Pronto. Tá, ok. Por que a contratação do Facundo se tinha o Alan na base? Erro de planejamento? Não, Facundo precisava realmente da contratação do Facundo. Eu acho que são outras, posições se complementam ali. E o Alan era uma aposta maior que a do Facundo, inclusive. Assim, quando o Facundo chegou, o Alan não estava jogando essa bola, entendeu? Acho que não dava para barreirar a contratação do Facundo por conta que bom, né? Que menino maravilhoso, né? Exato, mas acho que pela ordem cronológica ali, principalmente, Fernando, não dava para você anular porque não dava para ter um parâmetro. Agora eu fiquei curioso, tá? Eu quero saber se o Fernando é faixa preta de judô, jiu-jitsu ou qualquer outro esporte, que ele tá aí, ó. Manda aí pra gente, Fernandão. Manda aí. Pode mandar no comentário normal mesmo, não precisa mandar superchat não, que a gente vê ali. E aí ele fala, cadê Felipe Anderson e Naves? Felipe Anderson, de fato, né, deu uma sumida ali pós-jogo contra o Porto. Tá complicado, né, Fih? O Naves é a história que a gente já sabe, né, que pediu para sair, depois se queimou ali e não... A história do Naves me incomoda, tá? A história do Naves me incomoda bastante. Porque assim, se ele ficou... Joga, pô. Eu acho zoado isso de você escantear... ele é do jiu-jitsu. Eu acho zoado isso de você escantear um jogador porque ele pediu para jogar mais. Tudo bem, pode ter feito o inferno nos bastidores para querer sair. O moleque é melhor que o Mikael. Inclusive, a temporada do Naves é melhor que a do Bruno Fux, mesmo o Bruno sendo um grande destaque. Não me verde, volante, no gramado é que a luta o aguarda.